Você sabia que mesmo com a Selic em queda, tem título do governo pagando mais do que antes? É o caso do IPCA+. Para 6 anos, por exemplo, está pagando inflação mais 6% ao ano até o vencimento. Por que isso está acontecendo? Com a Selic reduzindo, ainda vale a pena manter a sua fatia em renda fixa? O que muda na estratégia de investimento? Esse é o assunto do Cafeína de hoje. Olá, o Cafeína está no ar. Pelo senso comum, muita gente acha que com a queda da Selic a renda fixa passa a não compensar. Quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais. Esse pensamento pode até fazer algum sentido, já que a decisão do Banco Central de reduzir os juros costuma derrubar todas as taxas que enxergam a Selic como uma taxa referencial. Mas as coisas não são tão simples assim. Pela ordem natural, quem adquiriu um título pré-fixado lá no pico da Selic tende a se beneficiar da queda. Como as taxas dos títulos emitidos anteriormente possivelmente eram maiores, eles se valorizam frente aos novos títulos, que pagam e vão pagar cada vez mais uma taxa menor. Mas a Selic não é a única variável que pesa sobre as taxas de juros pagas pelos títulos, sejam eles públicos ou privados. Recentemente, por exemplo, a gente teve uma alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro que chamou a atenção de muita gente. Teve um ativo, em particular, o mais comentado, que voltou a pagar IPCA mais 6%. Isso meses depois do Banco Central ter iniciado seu ciclo de cortes. A gente vai colocar aqui na tela 2 gráficos. O primeiro mostra a taxa Selic, que começou a cair ali no finalzinho do gráfico, dessas barras de cor azul mais escuro. O segundo gráfico, em azul claro, mostra os rendimentos do título Tesouro IPCA mais 2029. Se você observar bem os 2 gráficos, vai reparar que as taxas do título do Tesouro subiram recentemente, mesmo com a Selic caindo. Enquanto a Selic cai, o rendimento do título sobe. Como assim? Ué, o Banco Central está diminuindo a taxa de juros e, ao mesmo tempo, os juros pagos pelo título público, especificamente esse híbrido, o IPCA+, está aumentando. Qual que é a lógica disso? A questão é que os Treasury Yields, os rendimentos pagos pelos títulos do Tesouro americano, tiveram uma forte alta recente. E aí o Tesouro daqui do Brasil teve que subir também as suas taxas para manter o investimento nos títulos brasileiros atrativo, manter o diferencial de juros. E olha que mesmo antes dessa recente alta das taxas do Tesouro Brasileiro, o pessoal já defendia que os rendimentos continuavam interessantes, hein? É claro que você tem que ficar ligado, já que a queda da Selic ajuda, sim, a derrubar as taxas, as remunerações dos títulos públicos. Mas existem outros fatores que influenciam, é isso que a gente está trazendo aqui. Indicadores, prazo e por aí vai, são outros elementos decisivos ao se investir em qualquer ativo de renda fixa. E aí a gente escolheu o título Tesouro IPCA porque ele vem sendo apontado por muitos como um dos ativos favoritos, prediletos, mais interessantes para esse período. Principalmente quando a gente fala em títulos do governo, que dentro do Brasil são considerados os ativos de menor risco no país. A GAE de Investimentos, em um relatório do começo de outubro, expõe essa teoria. Você está vendo o relatório, a carinha dele aí na tela. O que o pessoal de research enxerga é que a soma da alta recente das taxas fixas, por causa de todo o cenário que a gente falou, mais as projeções para o IPCA, justificam certo otimismo. Se a alta da Selic, que a gente viu recentemente, foi implementada para diminuir a inflação, faz sentido que a queda dela, a queda dessa taxa, leve a um aumento dos preços, ao longo do tempo. Essa é a dinâmica básica entre juros e inflação. Você aumenta juros para segurar a inflação ou você derruba os juros para fomentar a economia e, consequentemente, a inflação vai para cima também. Daí a projeção é que daqui 2 ou 3 anos a gente tenha uma inflação um pouco mais alta, seguindo o fluxo natural das coisas, da dinâmica, das engrenagens da economia. Por isso as recomendações no relatório de comprar títulos IPCA para o médio prazo. Enfim, é mais um exemplo concreto para ilustrar que mesmo com a queda da Selic, ainda tem uma boa oportunidade na renda fixa. Esse caso do Tesouro também levanta a cautela que a gente tem que ter com a renda fixa como um todo. Quem comprou títulos pré-fixados ou híbridos, caso do Tesouro IPCA, lá para maio desse ano, por exemplo, antes mesmo da Selic começar a cair, provavelmente perdeu um pouco de dinheiro na marcação a mercado, já que as taxas pagas atualmente estão mais altas. Fora os títulos públicos, nos privados a gente teve um movimento de melhora do cenário. Mas, por outro motivo, as debêntures, que são as dívidas emitidas por empresas, tiveram um mau momento no começo do ano.
Os juros altos, junto com a questão da Americanas, gerou toda uma crise de crédito. As pessoas estavam com medo de emprestar dinheiro para as companhias. Ainda mais com um caso desse, de empresa gigantesca, parecia inquebrável, estilhaçando, a olhos nus. A melhora do cenário recente deu, nesse sentido, um fôlego para essas emissões. As taxas continuam altas, mas as projeções futuras deram uma aliviada nas coisas. Querendo ou não, no setor privado, debêntures que pagam muito acabam tendo um risco bem maior também. Os balanços das empresas que emitem essas dívidas sofrem e a gente está vendo uma bateria de recuperações judiciais. E quando uma empresa entra em RJ, ela não cumpre com seus compromissos financeiros. Então, um recuo das taxas pode até ser positivo nesse ponto, porque a situação financeira das companhias acaba melhorando e, consequentemente, o risco diminuindo. Claro que isso não muda a necessidade básica de se estudar a empresa emissora de debênture antes de investir em um ativo desse tipo, E vale falar também que mesmo esses ativos sofrem com a alta dos juros nos Estados Unidos, já que os Treasury Yields, os juros pagos pelos títulos públicos americanos, meio que ditam os prêmios que os investidores pedem, exigem de qualquer outro aporte no mundo, qualquer outro ativo. Se as taxas por lá nos Estados Unidos, a economia considerada mais segura do mundo, benchmark global para qualquer tipo de investimento, se essas taxas aumentam, mesmo as empresas brasileiras, que aparentemente não têm muito a ver com o assunto, sentem os reflexos, os impactos disso. Os títulos do Tesouro Americano, como eu falei, são considerados os mais seguros do mundo e os seus retornos, no momento atual, estão avançando. Os demais ativos, consequentemente, precisam oferecer, pagar prêmios mais altos para manter a atratividade quando a gente analisa em termos comparativos. Porque o investidor global, ele pode colocar o dinheiro onde ele quiser. É como se ele abrisse um tabuleiro de War, tivesse fichas à sua disposição e pudesse alocar esse capital. Então, com isso, ele pode decidir ficar nos Estados Unidos, ir para a Europa, vir para um país emergente, ir para um ativo de renda fixa, escolher em um momento onde o cenário está mais tranquilo um chamado search for yield, uma busca para o lucro, para a taxa melhor de retorno, ou em um momento de maior cautela, flight quality, voo para qualidade. Então, tudo isso é, obviamente, uma dinâmica que acontece no dia a dia do mercado financeiro, vale para o Brasil, vale para o mundo também. É por isso que o que acontece lá fora acaba interferindo aqui e uma decisão do Fed, do Banco Central Americano lá, do FONC, do comitê que define a taxa de juros, acaba tendo os seus reflexos até mesmo uma empresa aqui no Brasil que pode nem saber o que aconteceu com os juros lá. Então é por conta disso, está tudo interligado. E quando o assunto é CDB, por exemplo, que são certificados de depósitos bancários, a mesma coisa aconteceu. Recentemente, a Quantum fez um levantamento para o Infomoney mostrando que esses ativos tiveram uma alta das taxas pagas, puxadas também por conta do que acontece nos Estados Unidos na atual conjuntura. O estudo levou em conta 446 CDBs pré-fixados emitidos em setembro e a remuneração média dos títulos atrelados à inflação subiu. Nos atrelados à inflação com prazo de 24 meses, por exemplo, o número saiu de 5,95% para 6,07%, uma mudança num intervalo de apenas um mês. Nos pós-fixados, mais atrelados ao CDI, portanto, que é um percentual do CDI, também houve aumento das taxas em setembro. Fora a questão dos Estados Unidos, os especialistas mencionam que, com o recuo da Selic, diminuiu o rendimento do CDI. Obviamente, o CDI, de alguma forma, acaba seguindo a Selic, é normalmente um pouco abaixo da Selic, mas se colocar num gráfico em linha, eles seguem relativamente paralelos. Os próprios bancos, com isso, tiveram que aumentar os rendimentos para manter os investimentos do tipo atrativos. Enfim, eu acho que com tudo isso que a gente falou aqui, deu para entender que a renda fixa não está morta, não está nada morta, Ao contrário, tanto títulos públicos quanto privados continuam sendo atrativos e devem fazer parte de qualquer portfólio de investimento, de qualquer carteira minimamente balanceada, razoável. Talvez você só tenha que prestar atenção em qual tipo de ativo escolher, porque renda fixa não é tudo igual. E dependendo do risco, do emissor, da forma de remuneração, do prazo, ela se torna mais ou menos interessante nesse momento. Deixa aqui nos comentários se você está de olho em algum ativo de renda fixa. É CDB? É título público? É debênture? É fundo de investimentos? Conta aí pra gente. Muito obrigado pela companhia nesse Cafeína. Eu espero que você tenha gostado do programa. Se curtiu, deixa um like aí. Bons investimentos. E até o próximo programa. Tchau!